Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos em Tua presença agradecidos pelas bênçãos, agradecidos por nos conceder mais um dia de vida e também por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Queremos suplicar uma vez mais a presença do Teu Espírito Santo conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la, vivê-la na prática em nossa vida. Pedimos também que abençoes todos os que estudam conosco, todos têm seus problemas, suas necessidades. Trabalhe, Pai, com cada um, dando vitórias conforme for a Tua santa vontade. Pedimos em especial que abençoes o Genésio Mioto e também queres abençoar o Verivelton, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoes Iraildes Araújo, também queres abençoar Marinalva, José Carlos, está afastado dos teus caminhos, dê a ele livramentos. Abençoes Ediane, Carla Denise, Ana Júlia, Maria Helena, Dulcineia Cardoso, abençoes também Daniel. Ó Pai, tens misericórdia de todos que nos escrevem, os nomes que eles citam, dê vitórias, nós confiamos em Ti, no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje iniciar o nosso segundo estudo desta nova série, onde nós estamos falando sobre crescermos em um relacionamento com Deus. E mais uma vez eu quero lembrar a vocês que neste momento é importante você parar o que está fazendo e se concentrar no que estaremos aqui apresentando para vocês. São apenas 12, 15 minutos para que nós possamos extrair o máximo de proveito daquilo que Deus tem para nos falar. Quando nós ligamos o áudio e vamos fazer outras coisas, nós não captamos nada daquilo que é falado. Mas que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos ajude a nos concentrarmos quando estivermos ouvindo a palavra de Deus. Queremos agradecer a vocês que participam do Hora Tranquila Responde, que é aos sábados. Agradecemos a todos vocês que estão clicando no dedinho em joinha, compartilhando. Enfim, o canal Hora Tranquila, ele existe por causa de você. Se não fosse você, não haveria razão de nós termos o canal. Mas temos a certeza de que muitas pessoas já foram alcançadas pela graça de Jesus, com as mensagens que nós trazemos, e que vocês continuem orando pelo trabalho que nós aqui fazemos. Esta semana, nós vamos falar sobre conhecermos a Deus. E quero ler com vocês João capítulo 17, verso 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se nós quisermos desenvolver um relacionamento profundo com Deus, nós precisamos compreender com clareza o caráter de Deus. E durante o estudo que iremos fazer com vocês essa semana, iremos examinar atentamente o que a Bíblia revela sobre quem Deus é, lembrando a seguinte verdade: a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento do caráter de Deus. Este tem sido mal compreendido e também mal interpretado. E neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo, à luz da glória de Deus e também à luz da sua benignidade, misericórdia e verdade. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Essas palavras estão escritas no livro Parábolas de Jesus, na página 245. Então, para nós descrevermos plenamente quem é Deus, isso está além da nossa capacidade. Nós jamais iremos compreender toda a beleza do caráter de Deus, mas podemos pedir que o Senhor faça crescer nosso entendimento e amor por Ele. Deveremos estar sempre clamando para que o Espírito Santo nos dê entendimento e nos ajude a conhecer o amor de Deus, o caráter de Deus. E quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos do Gênesis ao Apocalipse o que é falado a respeito
deste único Deus verdadeiro, um Deus que se revela a nós por meio da Bíblia e também nos é revelado através de Jesus Cristo. Jesus, como sabemos, é o Deus encarnado. E a Bíblia fala de inúmeras características de Deus que nos dão razões incontáveis para amar esse Deus e desejar um relacionamento com Ele, um relacionamento constante. Por exemplo, a Bíblia fala da onipotência de Deus. Deus ele é onipotente, Deus ele tem todo o poder. Não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus em todo o universo. A Bíblia fala que Deus ele é onisciente, que Ele conhece o fim desde o princípio. Antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia. E também a palavra de Deus nos fala da justiça de Deus. Ele é justo. Não é como nós, seres humanos, que somos injustos, mas Deus, Ele é justo e através da justiça de Cristo, quando nós cremos no sacrifício que Ele fez por nós, nós somos considerados justos por Deus. A Bíblia nos fala da misericórdia de Deus, fala da paciência que Ele tem, do amor que Ele tem por nós. A Bíblia nos fala da sabedoria, da graça de Deus, do perdão que Ele nos oferece. E também a Bíblia nos apresenta a vontade de Deus para a nossa vida. Fala do poder que Ele tem sobre a morte. Jesus triunfou sobre a morte, conforme nós estamos hoje mesmo comemorando a ressurreição de Jesus. Ele tem vida em si mesmo, Ele mesmo disse que Ele daria a vida e tornaria a tomá-la. E assim aconteceu. Jesus, Ele venceu a morte e Deus, Ele tem poder e autoridade sobre a morte. Também a Bíblia nos apresenta a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas. Ele criou tudo, Ele mantém tudo, Ele sustém tudo. E ainda a Bíblia vem nos falando da eternidade de Deus. Ele é eterno, Deus não tem princípio nem fim. E ainda, quando estudamos a Bíblia, nós encontraremos muitos outros atributos de Deus. E é por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia. Não é somente ouvir o que é apresentado em sermões, em estudos, mas é nós mesmos conhecer através do estudo que deveremos fazer e conhecer então esses atributos de Deus, o caráter dele. E quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós iremos entender quem Ele é, mais nós iremos amá-lo e mais iremos desejar desenvolver um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Deus, Ele sabe que todos nós somos fracos, somos pecadores, mas Ele enviou seu Filho amado Jesus para vir a este mundo pagar o preço do pecado, que seria a morte eterna. E então, todo aquele que crer no Filho de Deus e aceitá-lo em suas vidas e passar pelo batismo, terá seus pecados perdoados e também será salvo. É o que nos diz a palavra de Deus. E precisamos então conhecer este Deus e aprender que Ele jamais enviou Jesus aqui ao mundo para nos condenar. Jesus veio a este mundo para salvar a humanidade. Agora só serão salvos aqueles que quiserem ser salvos. A salvação, ela é estendida a todos. Como diz João capítulo 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos querer ser salvos, crer no Senhor Jesus e aceitá-lo em nossa vida. Nós encontramos em Gênesis, no capítulo 3, versos de 1 a 5, quando Lúcifer, incorporado numa serpente, teve um diálogo com Eva lá no Jardim do Éden. Gênesis 3, versos de 1 a 5, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher.
Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Vejam, Satanás usou aqui a serpente como médium, que todos nós sabemos que animais não falam, mas a serpente estava falando com Eva e Eva ficou assim encantada porque ver um animal falando, e ela se deteve ali para dar ouvidos ao que a serpente estava falando. E ela então, dando ouvidos a Satanás, ela foi seduzida e foi enganada. Satanás disse, olha, Deus disse para vocês não comerem do fruto, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. Vejam, Lúcifer, ele não queria ser mais do que Deus quando esteve lá nos céus, onde entrou, começou o pecado com Lúcifer. Ele quis estabelecer um trono acima do trono de Deus. E então, agora ele coloca isso na mente do ser humano, que se comessem daquele fruto, os olhos iriam se abrir e seriam conhecedores do bem e do mal como Deus. E assim aconteceu. Eva e Adão conheciam o bem, o amor de Deus, e a partir do momento em que eles comeram do fruto, eles passaram a conhecer o mal na prática. Deus conhece o mal não porque ele comete pecados ou cometeu algum erro, alguma falha. Não, Deus conhece porque ele é onisciente, como nós dissemos aqui agora há pouco. Deus conhece todas as coisas. Ele sabia as consequências que Adão e Eva iriam enfrentar se eles desobedecessem e comessem do fruto proibido. Por isso que Deus disse, olha, não comam daquele fruto, daquela árvore. E hoje também Deus nos coloca à prova. Deus, ele quer que nós sejamos leais a ele, sejamos obedientes à sua lei, à sua vontade, aos seus ensinamentos. Mas a maioria das pessoas, mesmo cristãs, dizem, não, mas isso hoje não é mais necessário, nós não precisamos fazer isso, isso aí foi para as pessoas de antigamente, lá da época do Velho Testamento. Hoje nós estamos debaixo da graça, hoje nós estamos salvos em Jesus. Mas se nós fomos salvos em Jesus, pela graça, aí é que nós teremos que obedecer, porque a graça ela nos leva a obedecer e não desobedecer. E Deus, sabendo das consequências que virá sobre todos aqueles que desobedecem, ele insiste para que nós nos voltemos para ele, que nós nos rendamos aos seus convites, aos seus apelos, para que nós tenhamos uma nova vida, uma vida com Cristo, que nós deixemos estes velhos hábitos para trás e vivamos uma nova vida, agora guiados pelo Espírito Santo. Deus, ele não tem prazer em que nenhum ser humano pereça eternamente, que é o salário do pecado, que vai ser no lago de fogo e enxofre. Deus não tem esse interesse, Deus não quer, mas aqueles que rejeitarem serão, pela justiça de Deus, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que Deus permita que eu e você, que nossos familiares nos voltemos para Ele, que aceitemos o seu convite, obedeçamos as suas leis, obedeçamos a sua voz, sigamos o pastor que quer nos conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Com certeza será o melhor para nós. Às vezes nós achamos que nós sabemos tudo, que o que é melhor para nós e podemos fazer as nossas decisões, nossas escolhas, mas nós não sabemos realmente o que nós estamos fazendo. Portanto, que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a conhecermos este caráter de Deus e nos entregar completamente a Ele e servi-lo por amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã nós retornaremos dando sequência ao estudo dessa semana e desejamos a todos vocês que a presença do Espírito Santo continue trabalhando na mente e no coração, nos ajudando a fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.